que Deus tem colocado no meu coração, irmãos, é que nesses momentos que eu oro por cura e por libertação, ao mesmo tempo eu tenho ensinado a igreja a como crer para que aconteça curas, a como crer para que aconteça libertações. Qual é o fundamento bíblico para aquilo que nós fazemos? E assim não seja apenas, eu creio e por isso vai e faz, mas existe a palavra de Deus que nos norteia como fazer, por que fazer, e é por isso que eu tenho procurado nortear vocês cada vez que a gente faz aqui. Hoje, nós vamos seguir no Apacentai. O tema da semana eu não marquei o tema da semana. Qual que é o tema? Eu marquei a pregação, o texto que é Deuteronômio 7:22. Aqui Deus é zeloso pelo seu povo. Tá. Nós vamos falar hoje, nesse texto, o tema que eu coloquei é freio, filtro e forja. 3F, freio, filtro e forja. O propósito divino por trás da demora. Então, quando as coisas demoram para acontecer, qual que é o propósito divino? E aí eu vou levar o propósito divino em 3F. O primeiro F é o freio. O segundo F é o filtro. E o terceiro F é a forja. Amém, irmãos? O texto está em Deuteronômio 7:22. Pode colocar na tela, pode colocar em NVI. Amém? Diz assim, o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos. Aos poucos, irmãos. Essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-los de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. O contexto aqui é que Deus havia feito uma promessa que daria ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Mas essa terra estava povoada. Essa terra tinha povos, guerreiros, gigantes, cidades fortificadas que eles deveriam conquistar. E Deus fala o seguinte para eles: eu vou entregar nas mãos de vocês essas cidades. Vocês conquistarão a terra que eu tenho prometido para vocês. Só que vocês não conquistarão tudo de uma só vez. Vocês conquistarão porque se eu tirar todo o inimigo de uma só vez, a terra ela é grande, a terra vai ficar vazia, e vocês não têm povo suficiente. Essa terra então vai multiplicar as bestas, os animais selvagens, os ursos, os tigres, os leões, que vão atacar vocês e comer vocês. Então Deus diz, eu vou tirar aos poucos. Então, o que eu quero falar para vocês é que nem sempre Deus remove o inimigo imediatamente. Nem sempre Deus faz assim e move a nossa vida, faz o milagre completo da noite para o dia. Às vezes o milagre ele é gradual. Amém? Então, só que quando Deus não remove o inimigo completamente, quando Ele não faz o milagre de uma vez só, mas Ele faz o milagre gradualmente, o inimigo, ele é usado por Deus para frear, para filtrar e para forjar. Vamos lá, irmãos, vamos ver se vocês lembram. Primeiro é frear, depois é filtrar e depois é forjar. Então vamos para o primeiro. Como que Deus usa os meus inimigos, usa minhas lutas, as minhas provações para frear? O texto aí diz o seguinte: Deus usa os inimigos para quê? Senão os animais selvagens se multiplicar. Então, os inimigos do povo de Israel estavam lá na terra
para defender o povo de Israel das feras selvagens. Se Deus tirasse os inimigos, as feras selvagens viriam. Quantos de nós não orou dizendo assim: Senhor, faz um milagre, Senhor, muda essa situação? A gente não ora assim às vezes? Eu não aguento mais, Senhor, está difícil, não é? E aí, só que às vezes a gente não sabe que se Deus remover de uma só vez, e as feras que vai vir depois? Não é? Então, às vezes pode ser que o milagre ainda não aconteceu por completo na nossa vida, porque nós ainda não estamos preparados para o milagre completo. Portanto, devemos pensar o seguinte: nem todo inimigo está lá para destruir. O inimigo estava lá para destruir só Israel? Não, estava lá também protegendo a terra para que os animais selvagens não viessem. Pensem nisso. Agora, qual que é a importância de a gente ver isso? É que o povo de Israel, irmãos, eles precisavam crescer. Eles precisavam ter capacidade de dominar a terra. Então imagine que se eles entrassem e Deus expulsasse todo o inimigo de lá, ia ter muita terra. Eles não iam ter povo suficiente para cultivar aquela terra. Eles não iam ter povo suficiente para proteger aquela terra. E portanto os animais selvagens se multiplicariam. Até aqui vocês estão entendendo? Eu vou começar agora a aplicar na vida de vocês e na vida da igreja. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é na vida da igreja. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos, nessa palavra de hoje? Não espere que em julho, depois da tenda, vocês vão dominar toda essa cidade. Vocês não têm povo suficiente. Vocês não têm obreiros suficiente. Vocês terão a vitória sobre aquilo que vocês podem cuidar. Deus não vai entregar para a gente uma vitória maior do que a gente pode cuidar. Então não espere grandes coisas. Foi o que Deus colocou no meu coração. Já pensou 500 conversão, irmãos? Congelar o Dodô e o Benê dentro da piscina. Que domingo agora, 2 eles já saíram batendo os dentes. Ou seja, irmãos, o milagre, a vitória, a conquista de território é de acordo com a nossa capacidade. Amém? Então, preste bem atenção. Talvez você está pedindo um carro que se Jesus te der, você não dá conta de cuidar dele. Talvez você não vai dar conta de pagar o IPVA, não vai dar conta de cuidar do carro. Talvez você está pedindo uma casa e você não vai ter como cuidar dela. Então, se Jesus está te dando um Fusca hoje, é porque você pode cuidar de um Fusca hoje. Se Ele está te dando uma casa menor hoje, é porque você pode cuidar de uma casa menor. Ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Então, é ter paciência. Por quê? Porque se Deus te der uma grande vitória, a responsabilidade depois vai ser grande também. E aí, será que a grande vitória amanhã não vai se tornar uma grande dor de cabeça para você? Será que a grande vitória não vai se tornar uma grande responsabilidade amanhã? E será que hoje você tem capacidade para sustentar, para cuidar da grande responsabilidade que você está pedindo? Às vezes a gente olha somente o lado bom. O israelita olhava muita terra, muita vinha, muito mel, muita ovelha, mas aí, e cuidar da terra, e capinar a terra, e cuidar, ter o bem é bom, mas e a manutenção do bem que Deus nos dá? Às vezes a gente ganha as coisas, Deus nos dá as coisas e a gente não consegue dar a manutenção das coisas que Deus nos dá. Então mostra que nós ainda não estamos preparados para receber mais, se hoje nós não estamos dando conta de dar manutenção para aquilo que Deus já nos deu.
Então Deus falou o seguinte: eu não vou dar, porque senão as bestas feras, os animais selvagens virão depois. Perfeito, irmãos? Deu para entender o primeiro tópico? Esse é o F de freio. Deus está freando os animais selvagens. Ou seja, os teus inimigos é o que freia os teus futuros problemas. O teu problema de hoje é o que está freando o teu problema de amanhã. Deu para entender? A lógica. Você fala assim: Senhor do céu, esse cananeu que só me dá trabalho. Senhor do céu, esse jebuseu que só me dá trabalho. Tira ele, Senhor, remove ele, Senhor. Aí Jesus fala assim: se eu remover, você não sabe o que vai vir no lugar dele. Você não sabe o que vai vir depois dele. Então, você precisa vencer esse cananeu na batalha, no campo de batalha. Você precisa vencer esse jebuseu no campo de batalha. Então, toma cuidado quando você está pedindo para Jesus remover aquele chefe. Toma cuidado para Jesus tocar no seu esposo, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai. Toma cuidado. Talvez o que você está pedindo hoje, o teu problema de hoje, é o que está permitindo que você não tenha um problema maior amanhã. Então, o seu problema de hoje está freando o seu problema de amanhã. Amém? Então, pastor, então o que eu devo fazer? Não devo orar para Jesus remover o meu problema? Não devo orar para Ele me curar? Não devo orar? Ore para Ele te curar, mas ore para que Ele use todas as situações e que seja no momento certo. Nós vamos ver agora. Eu falei para vocês aqui a ilustração da igreja. Lembra que eu falei para vocês? Deus não vai fazer grandes coisas. Imagine só se Jesus nos dá aí 4 bairros com ponto de pregação na cidade. Povo para cuidar num bairro lá, povo para cuidar num bairro aqui, povo para cuidar num outro bairro lá. E para mandar um monte de obreiro para cuidar desse povo. Aí a gente não dá conta de cuidar. E aí começa a ficar desleixado o trabalho lá. E aí começa a ir falsos mestres lá. Começa a implantar heresia. E aí o que acontece? Algo que era para ser bom, fica ruim. Então, há um tempo. Talvez o mal de hoje está freando o mal de amanhã. E sabe qual é o problema desse mal? Eu anotei aqui o versículo. É que Jesus disse, na verdade nesse texto diz que ia tirar o povo cananeu e a terra ia ficar o quê? E aí as feras viriam. Vocês lembram o texto? Lucas 11, ali do versículo 24 a 26, diz que quando expulsa o demônio de alguém, o demônio fica rodando, e ele fala assim: eu vou voltar para a minha casa. E ele volta e ele vê que a casa está limpa, organizada e vazia. E ele traz mais 7 piores. Então, se nós expulsarmos, dominarmos e não tivermos conta de preencher, depois vai voltar pior. Então, temos que ter paciência, estratégia, temos que confiar que é o nosso Deus que nos dá a vitória. Devemos entregar nas mãos de Deus. Ou seja, se terminarmos o trabalho da tenda e sairmos de lá e vimos ainda um gigante de pé e falarmos assim: Senhor, e esse gigante aí? Jesus está falando, ainda não é a hora dele. Deixa ele te amaldiçoar, deixa ele falar, deixa ele se levantar, que a hora dele vai chegar. E às vezes isso é uma palavra de sabedoria para vocês. Talvez você está no modo que está dizendo assim: Senhor, não aguento mais esse Golias. É todo dia, Senhor, atormentando. Todo dia falando, não aguento mais. E Deus está falando: meu Davi, ainda não é a hora. Você não matou nem um leão e nem um urso ainda. Você já quer enfrentar Golias? Volta
volta a cuidar das minhas ovelhas, pega a sua lira e vai cantar no meio do mato sozinho, enfrenta um leão, enfrenta o urso, porque você ainda não está preparado para que eu te entregue o Golias. Deu para entender, irmãos, o mistério? O segundo ponto, irmãos. O segundo ponto é o segundo F, que é o F de filtro. O F de filtro. Deixa eu colocar aqui, eu esqueci o versículo. Esse segundo versículo está em Juízes. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: essas nações, está falando dos inimigos do povo de Israel, foram deixadas para que por ela os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então Deus está dizendo: eu não vou remover os seus inimigos todos de uma vez só, povo de Israel. Eu vou deixar um pouco do pagão, um pouco do idólatra do teu lado, para ver se você vai olhar o paganismo e a idolatria dele, e você vai querer fazer igual ele, ou se você vai obedecer a minha palavra. Então Deus está dizendo: eu vou deixar o inimigo perto de você, para que você seja tentado por ele, provado por ele, se você é fiel a mim ou não. Sabe, quando você fala assim: Senhor, remove o pagão, remove o inimigo, remove o cananeu. Aí você sai de casa do culto, para vir para o culto, com aquele fusquinha que eu falei, e o cananeu está saindo de Audi. Está saindo de BMW, está saindo com roupa nova, e você fala assim: poxa, não vai para o culto, e está melhor do que eu. Você deseja ter o que o cananeu tem, você quer remover o cananeu para ficar com aquilo que é dele. Aí é a palavra que está ensinando que os povos à volta, ou as práticas à nossa volta, Deus não remove para filtrar a nossa fidelidade. Se coloquem no lugar do povo de Israel. O povo que eles estavam indo, a terra que eles estavam entrando, era uma terra que manava leite e mel, mas o povo que tinha lá era idólatra, não era? Era um povo que cultuava demônios, era um povo que sacrificava os próprios filhos. Era um povo que não guardava o sábado. Era um povo que desobedecia as leis de Deus. Sim ou não? Então, agora Israel ia ter que conviver em meio a um povo, em uma cultura que não obedece a Deus. Então eles seriam provados para ver se eles permaneceriam fiéis àquilo que Deus ensinou para eles, ou se eles iriam imitar os povos à volta deles. Deu para entender? Então o filtro é: Deus não remove os nossos inimigos, Deus não remove às vezes os nossos problemas, porque os nossos problemas filtram a nossa fidelidade. O que seria, irmãos, do jardim do Éden sem a árvore do conhecimento do bem e do mal? O homem cairia? Cairia, sim ou não? Mas o homem teria a possibilidade de cair? Se não tivesse a árvore do bem e do mal, o homem não cairia, mas também não teria a possibilidade de cair, sim ou não? Então a única escolha que ele tinha era obedecer e ser fiel, sim ou não? Agora, quando Deus dá duas opções, nós é que escolhemos qual opção queremos. Deus não programa nossa cabeça para a gente ser fiel. Deus dá a opção, e fidelidade é escolha. Fidelidade a Deus, adoração a Deus, cabe a nós. Portanto, Deus está dizendo: eu não vou remover os inimigos da terra, porque eu vou dar para vocês um filtro, eu vou dar para vocês um povo, que vocês vão ver neles o que é certo e o que é errado. Primeiro,
Eu quero um povo que me adore, que escolha me adorar, tendo a opção de não me adorar. Eu não quero um povo que escolha me adorar, quando que a única opção que ele tem é me adorar. Eu vou dar para ele as duas opções. Eu vou deixar do lado dele os pagãos, eu vou deixar do lado dele a feitiçaria, eu vou deixar do lado dele os cananeus, e vou dizer para ele: não imite a conduta deles, não faça como eles fazem, mas cabe a você escolher se você vai me servir ou se você não vai me servir. Então, às vezes, a gente quer que Deus remova. Deus, tira as tentações da minha frente. Deus, me tira do meio desse problema, me tira do meio dessa dificuldade. E Jesus está falando assim: está orando errado. Pede força, pede o meu espírito, pede clareza, pede discernimento. Pede que você não suje os seus pés, não suje a sua mente, não suje as suas atitudes, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o meu Deus é comigo. Nós queremos Senhor, tira do meu caminho o vale da sombra da morte, me leva só nos vales verdejantes. E Jesus está dizendo: não, meu querido, a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte, não tem outro caminho. Agora, no vale da sombra da morte eu te dou proteção. Então Deus dá duas opções, porque Deus quer uma adoração verdadeira. Deus quer uma adoração que nós escolhemos adorar a Deus. Irmãos, parece que não, eu já ia pular mas eu quero forçar isso aqui com vocês. Irmãos, vocês não têm ideia o que acontece no mundo espiritual, irmãos. Sabe quando Jó diz que os filhos de Deus se reuniram na presença de Deus e Satanás estava no meio? E aí Deus diz para Satanás: você viu o meu servo Jó? Como ele é fiel? Deus está dizendo o seguinte: olha, eu me orgulho dele. E Satanás fala o seguinte: é claro que ele é fiel, você dá tudo para ele. Sabe o que Satanás está dizendo para Deus? Você compra a adoração de Jó. Jó te serve porque você abençoa ele. Jó te serve porque ele dirige um carro bom. Jó te serve porque ele tem uma casa boa. Jó te serve porque ele tem ali a despensa dele está cheia. Jó te serve porque ele tem saúde. Então, você compra. Por quê? Porque pelo que você é, ninguém te seguiria. Pelo que você é, ninguém te adoraria. Você não é tudo isso que você pensa que você é, não. Eu me rebelei porque você não é tudo isso. Então os outros são igual a mim. Você se ilude, Deus. Você se ilude que as pessoas te servem e te adoram porque você merece adoração. Você se ilude, as pessoas te adoram porque você compra. Vocês estão entendendo qual que é a discussão do papai e da mamãe lá quando está no outro lado, lá em cima? Essa é a discussão do nosso pai espiritual lá. Nós estamos aqui no nível das crianças, irmãos. Lá em cima, a outra coisa, o conselho espiritual é outro. Então, nós somos provados. Nós somos provados e a nossa aprovação exalta e glorifica o nome de Deus. Portanto, Deus dá a oportunidade para vocês escolherem. Satanás podia falar assim: é injusto, você só coloca no caminho da Sílvia o teu caminho. Coloca no caminho da Sílvia os meus caminhos também, para ver se ela vai te seguir porque você é bom. Deixa eu colocar umas tentação boa no caminho dela. Deixa eu colocar umas tentações boas no caminho do pastor. Eu quero ver se ele vai te seguir. Agora você me proíbe de tentá-lo, você me proíbe de colocar as coisas no caminho dele, aí é injusto. E Deus faz o quê? Então, vai. Por isso que Deus diz: eu não vou remover os povos de uma vez só. Eu vou usar esses povos, eu vou deixar esses povos na mão do diabo. O diabo vai usar esses povos para provar a fé de vocês.
Então vocês vão estar no meio de um mundo de trevas, de escuridão, de sofrimento, de angústia, de lutas, de choro, de lágrimas. E Satanás vai usar tudo isso para provar a fé de vocês. Mas Deus sempre vai dar uma opção. Nunca vai ser só a opção do pecado. Sempre vai haver duas opções. Sempre vai haver duas portas. A porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é o mais fácil, é o mais rápido, é o mais confortável, é o que dói menos. O caminho rápido é aquele que sempre a gente pensa em nós. Porque a Bíblia diz que nós somos egoístas. Sim ou não? É fácil. Se a Bíblia fala o seguinte: ame o teu próximo como você ama você mesmo, ela está dizendo que esse é o padrão de amor, como você se ama, tão egoísta que você é, que é só você amar o outro como você se ama. Aí você vai cumprir a palavra. Portanto, a Bíblia está ensinando é o seguinte, que nós sempre procuramos o que é o nosso conforto primeiro, o nosso bem-estar primeiro, o dos nossos primeiro. Sempre o venha nós primeiro. Agora, o que a Bíblia está dizendo é, quando Deus coloca as coisas, Satanás prova a gente, testa a gente, às vezes a gente tem que ir para o caminho estreito, às vezes a gente tem que ir para a porta estreita, e a porta estreita diz, não, deixa ele passar na tua frente, anda mais uma milha, ora, tem paciência, espera, suporta a dor mais um pouco, suporta o sofrimento mais um pouco. Vocês acham que deveria ser fácil para o povo de Israel, às vezes suportar a opressão dos cananeus, a opressão dos moabitas? Mas Deus fala, não é o momento. Portanto, esse segundo ponto, que é o ponto do filtro, é que os inimigos, os problemas à nossa volta estão filtrando. O que é filtrar? Filtrar o nosso coração, filtrar a nossa mente. E outra coisa também do filtro é, o povo de Israel saberia o que é errado. Eles veriam um povo sacrificando os filhos, na feitiçaria, na idolatria, e o povo de Israel saberia, isso aqui não é certo. Então o povo serviria de bússola, para saber o caminho. Sabe, irmãos, Deus está dizendo o seguinte, às vezes você está num trabalho, e você tem que ver muita coisa no seu trabalho que você não está suportando mais ver, para você aprender a não fazer igual. Você está pedindo tanto para que situações mudem, você está pedindo tanto para que situações transformem na sua casa, e Deus está permitindo que elas continuem acontecendo para você olhar e aprender em não ser igual, não fazer igual. Então preste bem atenção nos problemas à sua volta e aprenda a não fazer igual. Deus está usando as dificuldades e os problemas para que nós não sejamos iguais, não façamos igual. Às vezes a gente quer tanto que mude, quer tanto que transforme e a gente faz igual. Então Deus permitiu que os cananeus continuassem na terra para que o povo de Israel não vivesse igual a eles. Esse é o filtro. E o último é a forja. A forja está esse foi o 4, põe o versículo 2. Ele fez isso, o quê? Não tirou o povo. Para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinha tido experiência de combate. Deus não remove os povos todos de uma só vez, porque Ele precisa treinar a gente na arte da guerra. Então Deus fala assim, eu vou deixar
os cananeus, vou deixar os jebuseus para treinar o meu povo a guerrear. Porque o meu povo andou no deserto e morreu aquela geração que se rebelou contra mim, e essa nova geração que vai entrar não experimentou a guerra ainda, não experimentou o campo de batalha, ainda não sentiu o cheiro de sangue. Então eu preciso fazer deles guerreiros, preciso fazer delas guerreiras, antes de expulsar todos os inimigos diante deles. Irmãos, nós estamos querendo conquistar a terra com mãos de creme, mãos de pele de pêssego. O que a palavra está dizendo são soldados, são guerreiros que vão conquistar. Precisa aprender a batalhar espiritualmente, irmãos, senão não vai mudar. Não é a oração do pastor. Às vezes você pode falar, a minha igreja não tem evento para tratar desse assunto. O pastor não vai. Essa pessoa só dá problema. Querido, é você. A guerra é sua. O gigante é seu. O que você pode receber é instrução de luta, instrução de batalha. Mas se você não guerrear, se você não lutar, se você não batalhar, não vai adiantar. Chegou um momento em que o povo de Israel avançou e expulsou os inimigos diante deles, mas não expulsou todos. Quando eles avançaram unidos, vocês vão ler isso lá no livro de Josué e Juízes, que primeiro o povo de Israel avançou como uma tribo única, as 12 tribos unidas, unificaram os exércitos e expulsaram um grande número, mas não expulsaram tudo. E o que aconteceu? Cada tribo foi para a sua área que estava designada, só que o inimigo continuou lá. Aí a Bíblia diz que cada tribo começou a lutar a sua batalha. A tribo de Judá pegou os seus soldados e expulsou os inimigos vizinhos ali e dominou uma parte do terreno. A tribo de Dan fez a mesma coisa. Não lutaram mais como um grupo único, mas agora cada tribo tinha a sua própria batalha. Então há batalhas que a igreja vai vencer juntas em oração. Vai vencer junto com a igreja, mas vai chegar uma batalha que ela é só sua. É sua. É você que tem que vencer esse gigante, é você que tem que vencer essa batalha. Por quê? Porque como que depois que Deus dá a vitória, você vai defender o terreno que você conquistou? Ou você acha que o inimigo que Jesus vai expulsar, ele não vai voltar mais? Ele não vai querer o que era dele. Então aquilo que Deus nos dá, a gente tem que ter capacidade depois de manter. Temos que ter capacidade depois de guerrear para defender, de guerrear para manter o que Deus nos dá. Então esse último ponto é o ponto da forja. É o F de forja. O teu inimigo está forjando você. O teu problema está te forjando. O teu problema está fazendo você um guerreiro. Ou você enfrenta, ou você foge. Se você fugir, ele nunca vai sair de lá. Ele dominou aquela terra e ele vai ficar aí para sempre. Se você fugir, essa enfermidade não vai sair. Se você fugir, esse problema não vai sair. Agora, se você enfrentar os seus guerreiros, os seus inimigos, é aí que Deus vai te dar a vitória. Forja. Como é a forja? Primeiro, soldado precisa ter disciplina. Tem como vencer uma batalha e treinar só quando dá tempo?
Tem como vencer uma batalha e se preparar para a batalha só quando der? Será que um soldado vence uma batalha com uma espada sem afiar? Será que um soldado vence uma batalha se o escudo não estiver preparado? Então é necessário disciplina, e é necessário se preparar para a batalha. Pastor, o que isso tem a ver com a minha enfermidade? Pastor, o que isso tem a ver com o meu trabalho? O que tem a ver com a minha área financeira? O que tem a ver com o meu casamento? Tudo. Tudo. Você pede para Deus, você coloca nas mãos de Deus, mas você não tem disciplina com Deus. Você não se coloca, não se posiciona, não busca. Às vezes a gente fica nos 6 horas, né? Vocês já viram um crente 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Por quê? Porque precisa posicionar. Eu vou encerrar agora, que eu vou fazer o momento da oração. Oração. Primeiro vou fazer a oração pela cura, pela libertação, como a gente faz todo culto. E vou trazer um contexto para vocês nisso que eu estou falando agora de forjar. Hoje, eu senti no coração, desde quarta-feira, de fazer uma oração específica. E é essa oração que eu vou fazer hoje. Queria antes de entrar nesse assunto e ministrar, eu sei que a Jéssica tem um testemunho para dar, que eu já conversei com ela. Você pode vir aqui, Jéssica, por favor? Tem mais alguém, irmãos, que gostaria de dar um testemunho? O Wellington também. Pode, Dudu, passar para eles. A paz, igreja. Amém.